A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 8, a mordomia do tempo. O textual nos diz assim, ó: portanto, vinde prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao verso de 16. Muito bem. A verdade prática nos diz assim, ó: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, aonde que o comentarista ele pega também este contexto para poder nos trazer uma explanação mais detalhada dentro de um conteúdo proposto dentro dessa temática maravilhosa. Muito bem. E nós podemos observar aqui, nós vemos aqui no capítulo 1, conceitos importantes, e dentro disso aqui, diz aqui, ó, a palavra, primeira parte, a palavra tempo. Segundo, o tempo na Bíblia e na teologia. Muito bem. O que é o tempo? O tempo ele pode ser definido em uma sucessão de anos, dias e anos e horas e minutos e aí vai. É uma passagem contínua da existência em que os eventos passam e o estado com potencialidades do futuro, ou seja, através do presente há um estado de finalidade do passado. O que nós podemos observar aqui? O momento, a ocasião das coisas que se realizam. O tempo está sempre relacionado à adoração, às sugestões dos fatos e até mesmo do tempo, e pode ser verificado de acordo com algumas teorias. Eu gostaria de detalhar algumas teorias que tentam explicar o que de fato ele pode ser o tempo. Segundo Aristóteles, o tempo ele é medido quanto se numera o movimento, e para que o tempo seja numerado é preciso que haja uma alma, ou seja, deve haver para numerá-lo. Que coisa interessante. Então, para que o tempo deu início, precisava de alguém para acioná-lo. Aristóteles, ele diz ainda que o tempo não pode existir em uma linha reta. Não possui começo e nem fim, embora, segundo ele, o tempo deve ter começo em alguma época, e que alguma coisa tenta dar o início, sendo que o mesmo vale para os fins dos tempos, ou seja, para Aristóteles, alguém acionou o botão do tempo. Muito bem. Para nós cristãos sabemos que é o próprio eterno Deus. Mas o tempo segundo Santo Agostinho. Ora, Santo Agostinho dizia que o tempo não é infinito e que Deus havia criado, segundo ele, o tempo também existe somente em nossa mente. O tempo tem um significado psicológico para nós. E passando-se o passado e o futuro só pode existir no momento presente, pois o passado já não existe e o futuro é apenas uma antecipação do que virá a ser. Só podemos medir o tempo com base em nossa percepção. Isto é, segundo Agostinho. Mas vamos lá para o tempo segundo Merck Dougherty.
Segundo esse filósofo, existem duas formas de medir o tempo. São elas. Há algumas teorias. Teoria A. Veja bem, o tempo tem uma ordem, ou seja, uma progressão de eventos passados, presentes e futuro, ou seja, o que é possível organizar as coisas conforme eles vão acontecendo. A teoria B, nessa teoria ele já afirma que o tempo é apenas uma ilusão, não há como atribuir uma ordem das coisas que antecedem. Com essas duas teorias, ele chegou a uma conclusão que o tempo é ilusório, transitório e subjetivo, portanto não existe. Mas vamos para a quarta aspecto, o que significa meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que divide a Terra em duas metades, seja ela terra plana, seja ela terra esférica. Isso nós podemos observar que aqui o hemisférico oriental leste, hemisférico oriental oeste, o meridiano de Greenwich é frisado como uma referência para dividir a distância em longitude e os fuso horários. Enfim, analisando a definição do tempo citados, percebemos que ainda não foi possível chegar a um acordo sobre o que realmente é o tempo. Ele pode ser relativo e significados coisas completamente diferentes para cada indivíduo. Muito bem. Entrando aqui na lição do tópico de número 1, conceitos importantes, tá ok? E quero frisar aqui Deus como o Senhor do nosso tempo. Alguns conceitos importantes. Ora, veja bem, quando nós podemos observar administrando o tempo que Deus nos dá, ou seja, o primeiro grande princípio da nossa mordomia do tempo é o fato que Deus é o Senhor do tempo e que a sua administração torna-se para nós exemplo nesse sentido. Ou seja, quando nós olhamos para os Salmos de número 31 e do verso 15, como também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 do verso 26. Agora, o segundo aspecto, o tempo é dádiva de Deus. Ora, o tempo é uma dádiva divina que devemos utilizar sabiamente. O Salmo de número 90 e verso 12, deixa aqui para a meditação de vocês, quanto o salmista ora dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, e são por Deus de dividir e conscientizá-lo acerca da administração do tempo. A expressão contar os nossos dias dá a ideia de preciosidade do tempo e também da brevidade das nossas vidas nessa existência temporal. Cada minuto nosso é precioso e indispensável. Ou seja, é indispensável, e o seu correto, oportuno aproveitamento é que nos torna sábios, isto é, capazes de vivê-los bem, muito bem. O conceito acerca do tempo. Vamos lá para o conceito acerca do tempo. Primeiro, Deus não quer que nós sejamos escravos e cegos do tempo. Ele quer que aprendamos, ou seja, aprendamos a contar os nossos dias. Isto é, que administramos os nossos tempos de tal forma que isto redunda em nosso bem, como nas nossas casas temporais, como nas espirituais. Conceitos errôneos acerca do tempo. Veja bem, eis que alguns erros que devem ser emitidos e algumas administração do tempo. Ou seja, para onde foi o tempo? É uma pergunta. Quando nós não conseguimos fazer as coisas necessárias dentro de um tempo disponível, o problema não está no tempo,
mas sim no seu uso. O tempo sempre está disponível, nós é que sufocamos com as atividades, demasia e sem priorização. Num determinado momento, ou seja, contar os dias também significa contar o tempo, isto é, planejar todas as atividades possíveis dentro de um tempo disponível, dentro de um critério de prioridade ou conforme a importância das coisas. Segundo aspecto, o tempo voa. É uma outra expressão comum dos que trabalham, porém não conseguem executar as tarefas do tempo disponível. Terceiro aspecto, o tempo cuidará do caso. Esta frase é usada por quem não consegue resolver as coisas, um certo problema dentro de um tempo desejado. Com um crente sem Cristo, como um crente em Cristo, devemos entender que não é o termo que trará solução a um problema, mas sim que devemos dar o devido tempo para cuidar do caso. Quarto aspecto, não ter tempo. A questão toda não é a nossa falta de tempo, e sim os nossos critérios de prioridade do tempo, que às vezes dispomos. A má administração do tempo provoca confusão, desorganização na vida de serviço cristão, e a prioridade é o reino de Deus. Como está em Mateus, no capítulo 6, do verso 33. O quinto aspecto, matar o tempo. Esta é uma expressão comum dos que não estão fazendo nada em certo momento. Matar o tempo é destruí-lo, não aproveitá-lo, não administrá-lo para o que for útil. Quem assim faz, peca contra Deus e contra si mesmo e contra o seu próximo. E aí nós vemos aí o que? Conceitos bíblicos acerca do tempo. No ponto de vista bíblico, o tempo que se relaciona-se com aspectos temporais e da vida humana. Primeiro, a vida humana deste mundo é temporária, isto é, limitada ao tempo. Olha o que o salmista nos diz no Salmo 90, do verso 3 até o 6, como também do verso 8 até o verso de número 10. A nossa vida física aqui é passageira, por isto o tempo é precioso e precisa ser sabiamente administrado. Segundo aspecto, estou falando dos conceitos bíblicos acerca dos tempos. Eu falei do primeiro, estou falando do segundo. O homem tem um elemento eterno dentro de si. Sim, com certeza, a alma e o espírito são imortais. Uma coisa é o tempo da vida física e a outra o tempo do homem depois da morte. A garantia de uma eternidade feliz está em seguir fielmente o Senhor agora dentro de um tempo proposto. Quero terminar aqui esta lição tão resumida e dizer como usar o tempo sabiamente. Que coisa maravilhosa! O uso negativo do tempo. O desperdício do tempo. O tempo deve ser usado da medida que temos em nossa frente, uma vez que se deixe de usá-lo, não se pode mais revê-lo. Cada segundo é precioso, por isto, desperdiçá-lo significa perdê-lo irrecuperavelmente. Deus nos deu um tempo para que o usemos sabiamente e aproveito próprio para o próximo e para a glória de Deus. Segundo aspecto, estou falando aqui como usar o tempo, o uso negativo do tempo. Segundo, é desperdiçar o tempo em coisas fúteis. Quantas vezes perdemos tempo em conversas fúteis, sem edificação alguma, nem para a alma, e nem para a mente, e nem para ninguém. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 16,
O cuidado com a língua não pode ser negligenciado. Olha o que Tiago diz no capítulo 3, do verso 6 até o 10. Não se deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 29. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Muito bem, o uso positivo do tempo. E indo para a conclusão. O uso positivo do tempo. Muito bem. O primeiro, você tem que planejar o seu tempo. O planejamento é importante. Como tem um tempo determinado, como está em Eclesiastes capítulo 3 e verso 1. E nessa expressão bíblica entendemos não só que o nosso tempo é predeterminado por Deus, mas que nós também devemos ser metódicos quanto ao seu uso. Segundo aspecto, cultive a pontualidade. Não sejais vagarosos nos cuidados. Ou seja, como está em Romanos, no capítulo 12, do verso 11. Há uma justificativa válida contra a pontualidade. E que muitos prejudicam ao que ouvimos sempre. Antes tarde do que nunca. A pontualidade faz parte do caráter do cristão. Terceiro aspecto, procura remir o tempo. Não significa diminuí-lo e nem também aumentá-lo. Significa aproveitar o máximo, como está em Efésios no capítulo 5 do verso 16, como também em Colossenses no capítulo 4 do versículo 5. No original a frase literalmente significa aquisição, adquirir, comprar em relação ao tempo. Devemos também remir o tempo na esfera espiritual, no sentido de dar prioridade às coisas espirituais, como evangelização, culto de doutrina, meditação bíblica individual e culto doméstico, e por aí vai. A mordomia cristã no tempo é a base para o êxito e administrativo de toda a esfera da vida do cristão. Por isto, o tempo deve ser santificado ao Senhor. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Vamos para a escola bíblica dominical. A paz do Senhor.